Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino. Se quiser, pode compartilhar aí, enfim. Bom, eu quero falar de um tema um tanto quanto espinhoso, né? Mas eu creio que extremamente importante para os dias que nós estamos vivendo. Antes de tudo, eu quero ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Veja, eu tenho um princípio comigo. Entre o que você diz e o que eu penso, eu fico com a palavra de Deus. E aqui o texto diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele tem que ser a base dos nossos pensamentos e das nossas convicções. Estando sempre preparados para responder, ou seja, nós não respondemos simplesmente como cristãos, baseados simplesmente naquilo que nós achamos, mas naquilo que cremos. E a crença que nós temos é a razão do nosso viver, é a base da nossa consciência e dos nossos pensamentos. Pensando nisso, nós temos que entender o seguinte: nós escutamos muito as pessoas dizerem o seguinte: você deve respeitar a opinião contrária. Isso é uma mentira. Você deve respeitar as pessoas, mas não necessariamente suas opiniões. E o interessante é que, via de regra, quem normalmente diz isso é quem, de fato, quer calar aquele que opina contrariamente. Faça um teste. Entra numa rede social, coloque uma opinião contrária, de repente, àquilo que está sendo propagado, aquilo que está sendo dito. Coloque as suas convicções cristãs e muitas vezes dentro de postagens evangélicas, espere para ver a carga negativa que você receberá, onde as pessoas tentarão te destruir e tentarão atacar a sua pessoa de todas as formas, sem muitas vezes necessariamente atacar as suas ideias. E aí, o que acontece? Nós vemos, por que eu estou dizendo tudo isso? Nós vimos aí em Paris aquele professor que foi decapitado por um muçulmano e foi até filmado no Twitter a decapitação, e você não vê uma linha na imprensa atacando uma religião que propaga a defesa da morte daqueles que são infiéis, e infiel é todo aquele que pensa contrariamente a eles, que não creem naquilo que eles creem. Então eles não respeitam pessoas e eles impõem a força. E aí nós temos uma outra questão que eu quero que você pense, que pode chegar até nós. Nós temos essas manifestações antifascistas, BLM, lá nos Estados Unidos, onde algumas igrejas já estão sendo atacadas, foram atacadas, e você não vê a imprensa atacar e dizer que aquilo é um ato, um ato terrorista, um ato de vandalismo, um ato criminoso. Não, é apenas liberdade de expressão. Eles estão se manifestando pacificamente. E se você diz contra, você está errado, porque você não é democrático. Agora veja, para você não achar que eu estou falando de coisas distantes, aqui próximo no Chile, olha o que aconteceu. Isso aqui é a Catedral de Assunção. Trazendo para nós é como se nós destruíssemos, como se isso acontecesse na Catedral da Sé. E essa manifestação foi feita em comemoração a um ano dos inícios das manifestações lá no Chile. E veja, uma segunda catedral foi também vandalizada. Eles entraram nessas catedrais, vandalizaram e depois queimaram. E foi colocado ainda na internet. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você não tem que abrir mão dos seus princípios, principalmente se eles estiverem baseados na palavra de Deus. Você não tem que respeitar a opinião contrária, você tem que respeitar as pessoas, porque a Bíblia ela se torna a nossa regra de fé. E automaticamente
Se nós formos partir desse princípio, nós colocamos a nossa opinião e nós caímos no politicamente correto. E muitas vezes somos taxados de fundamentalistas, de radicais, sendo quando muitas vezes nós já estamos sendo vítimas desse fundamentalismo e radicalismo que eles dizem que nós somos, mas que na verdade eles praticam. Veja, todas essas movimentações, principalmente no Chile e também nos Estados Unidos, são movimentações de esquerda. A esquerda, ela não admite, ela não concorda, ela não permite a igreja, e se puder, ela eliminará a igreja dentro do seu convívio. Por quê? Porque eles não concordam com a opinião contrária. E via de regra, o cristianismo, ele vai bater contra esses princípios progressistas. Diga que você é contra aborto, diga que você é contra o homossexualismo, diga que isso eventualmente vai contra os princípios da palavra de Deus e você verá o que vai acontecer com você. Só que isso está sendo imposto cada dia mais e se você se levanta contra, você é o radical e você é a pessoa que está errada. Mas é justo você ver uma situação como essa. E você não vê o Papa, você não vê pastores, você não vê pessoas, muitos cristãos até concordando com essa linha de conduta, de pensamento dessas pessoas, tendo uma ideologia acima de Cristo. Cristo está acima de tudo. Por isso que você não tem que respeitar a opinião, você respeita pessoas, mas opinião não. Porque se ela for contra a palavra de Deus, eu não respeito. Eu vou ficar com a palavra. E aqui o texto é muito claro. Santificai Cristo como em vosso coração, estando sempre preparado para responder, ou seja, explicar a razão da sua fé e mostrar biblicamente aquilo que o texto bíblico está ensinando. E aí diz, fazendo todavia com mansidão, temor e boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam a vosso procedimento em Cristo, porque enquanto eles nos atacam, nós simplesmente falamos. Porque veja o que fizeram com essa catedral. E aí é verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticar o mal. Nós jamais iremos atacar pessoas, nós confrontamos ideias, e as ideias, elas não são baseadas nas nossas convicções pessoais, mas na palavra de Deus. Se tivermos que ir para a guilhotina, iremos. Se tivermos que morrer, morreremos. Podem nos chamar do que for, mas eu continuarei respeitando pessoas, mas não opiniões, principalmente se elas forem contra a palavra de Deus. Nós temos que ter esse princípio e esta convicção. Deus abençoe você.